Bom dia! Estamos aqui para mais um programa Despertar com Justiça e Paz. Esse programa que todas as sextas, 8 horas da manhã, desperta você, a sua comunidade, a paróquia, a pastoral, o movimento, para que possamos ter esse olhar para a justiça e paz concretamente, com os pés no chão, olhando para a vida dos povos, principalmente dos povos originários e comunidades tradicionais. A partir desse lugar é que a gente tem o nosso compromisso e a nossa visão de igreja. Nesse tema de hoje, nós vamos contar com a participação de Luiz Ventura, ele que tive a oportunidade de conhecer, missionário do CIMI em Roraima, e ele vai nos contar um pouquinho essa situação dos povos indígenas nesse estado da Federação Brasileira e os desafios atuais, para que todos e todas que estão nos assistindo possam também participar junto conosco. Bom dia, Luiz Ventura. Bom dia, Daniel. Bom dia a todas e todos que nos estão ouvindo, que estão participando aqui. Muitíssimo obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui, despertando com todos, com justiça e com paz. Então, Luiz, antes de a gente entrar propriamente no tema, né, da situação dos povos indígenas em Roraima, e a atuação, então, nesse contexto da igreja, do próprio CIMI, queria que você se apresentasse um pouco mais. Afinal de contas, quem é esse missionário Luiz Ventura, que eu tive a alegria de conhecê-lo nesse processo aí, principalmente um pouco mais da Rede Eclesial Panamazônica e depois na escuta do sínodo, na convivência nos arredores do sínodo lá em Roma. Conta para nós um pouquinho a sua história, como é que você despertou para esse compromisso? Afinal de contas, qual é a sua formação? Você já foi padre, já foi religioso, não foi, é casado, tem filhos? Conta para nós um pouquinho aí, para que as pessoas possam ver que cada um de nós, no seu estilo de vida, também pode ter um compromisso com a vida e a defesa dos nossos povos. Diga lá, meu irmão. Ótimo, Daniel. Então, eu sou leigo, casado com Esther. Somos pais de 4 filhos. Uhul! Esther e eu somos de origem espanhola. Nós chegamos aqui como leigos missionários da Consolata, leigos vinculados aos missionários e missionárias da Consolata. E chegamos aqui no Brasil em fevereiro de 2002. Já está quase para completar os 20 anos aqui no Brasil. Nossa! E chegamos direto para Roraima, né? Direto para trabalhar com povos indígenas. Esse era o convite que os missionários da Consolata tinham feito para nós, né? 2 jovens recém-casados na Espanha, com vontade de ir ao encontro do outro e de tentar contribuir nessas trilhas da justiça. E fomos diretamente para trabalhar na terra indígena Raposa Serra do Sul. Esse foi nosso batizado e enfim, um pouco o berço de toda a nossa caminhada missionária aqui no Brasil, né? Quando chegamos à terra indígena Raposa Serra do Sul, estava num momento muito complicado, era a última fase, a última etapa da homologação da Raposa Serra do Sul. Os conflitos eram muito grandes, e aí é que a gente começou a sentir o pulso do que significava a missão, né? A missão tinha a ver com o conflito, porque tinha a ver com a libertação, né? E então aprender isso nos primeiros anos, diretamente com as comunidades indígenas da Raposa Serra do Sul, foi algo que nos fez crescer muito como pessoas, né? Começaram a nascer nossos filhos, né? Somos pais de 4 filhos, os 3 primeiros nasceram aqui no Brasil, e os primeiros deles ainda vinculados à terra indígena Raposa Serra do Sul. E, bom, na caminhada nós chegamos com leigos missionários da Consolata. Depois de 1 ano, 2 anos aqui, começamos a participar dos encontros do CIMI, fizemos a formação básica do CIMI, e em 2004 já estávamos integrados também no CIMI. E aí fomos trabalhando, né? Inicialmente vínhamos para 3 anos, Daniel, e já estamos caminhando para 20, porque a caminhada acaba te envolvendo, né? E principalmente no nosso caso, o encontro com os povos indígenas, eu acho que nos transformou, né? Eu outro dia falava num encontro em Roraima que Roraima é um lugar muito privilegiado, não para fazer missão, mas para que a missão te transforme, né? Eu acho que nesse sentido
o encontro com os povos indígenas é algo muito especial. E agora estamos diretamente atuando com o CIMI, eu, desde 2017, no serviço da coordenação do Regional Norte 1, do CIMI, Amazonas e Roraima, morando em Boa Vista e, bom, caminhando, aprendendo com esta igreja na América Latina, esta igreja no Brasil e esta igreja na Amazônia, a serviço dos povos, a serviço da vida, da justiça e da paz, que é a melhor forma de estar a serviço do reino, né? Uhum. Lá, então, vocês também eram de paróquias dos missionários da Consolata, na Espanha? Lá estávamos, isso, nós estávamos integrados a uma comunidade de leigos dos missionários da Consolata, lá na paróquia, né? Quando adolescentes, né? Que a gente já olha para trás, quando adolescentes, a gente começou a fazer atividades com os missionários da Consolata, a abrir um pouco a mente e o coração, a começar a entender essa diversidade do mundo em que a gente felizmente vive, né? E a ter essa intenção, essa paixão por sair do lugar que nesse momento para nós esse era o lugar de conforto e sair para um outro lugar em que o encontro com o outro fosse o que realmente nos ajudasse a caminhar, né? E aí foi isso, né? Como adolescentes entramos na Consolata e fomos crescendo na fé, enfim, e finalmente, recém-casados, fomos enviados por nossa comunidade de leigos para Roraima e até aqui estamos no Brasil. Que beleza! Obrigado, então, Luiz, por essa apresentação. Eu também estou conhecendo você melhor agora. Eu pensava que tinha muitos filhos, mas agora você com 4 me alcançou, né? Eu tenho 2 biológicas e 3 adotados, mas você está aí realmente... Que bom, que bom. E, então, entrando propriamente no tema, nesse programa Despertar com Justiça e Paz, você que está acessando agora a página da Comissão Brasileira de Justiça e Paz aí no YouTube, nós estamos conversando com Luiz Ventura, ele é missionário do CIMI, em Roraima. E aí, então, Luiz, eu peço para você, como é que está a situação dos povos indígenas em Roraima? Quantos são os povos? Faça para nós, por favor, uma panorâmica da situação dos povos indígenas, né? Você disse que chegou justamente nesse processo final da homologação de Raposa Serra do Sol, né? E a gente ouve falar muito dos Yanomamis. Ontem, na Assembleia Eclesial, se falou dos Macuxis também, na fala da própria irmã Laura Vicunha, uma indígena Macuxi também falou, e depois tem um conflito recente que aconteceu. A gente podia, então, ter uma visão geral para contribuir para aqueles que estão acompanhando o programa terem uma compreensão melhor da situação dos povos, então, em Roraima. Por favor. Ótimo, Daniel. Eu acho que, em termos gerais, eu acho que todo mundo que está nos ouvindo sabe que os povos indígenas no Brasil estão num momento muito complicado, muito delicado, com uma ofensiva permanente contra os direitos, contra a vida, contra os projetos de vida dos povos indígenas em seus territórios. É isso que se percebe em todo o país, se reflete de uma forma muito particular em Roraima. Roraima é um estado que tem 11 povos indígenas diferentes, né? Povos, alguns deles bem numerosos, povos que ocupam hoje 32 terras indígenas que já foram demarcadas e homologadas. Nesse sentido, Roraima tem uma realidade um pouco diferente a outras áreas do país, porque a maior parte das terras indígenas concluíram o processo demarcatório, não? Estão demarcadas, homologadas, registradas, 32 terras indígenas deles. Mas, no entanto, além dessas 32 terras indígenas, ainda tem 3 terras indígenas sendo reivindicadas, e temos a presença também de alguns grupos em situação de isolamento voluntário. Claro que a terra indígena Raposa Serra do Sol e a terra indígena Yanomami são terras muito emblemáticas, muito conhecidas, fora de Roraima e até fora do país, né? O fato de ter 32 terras indígenas demarcadas e homologadas significa que houve um processo de luta dos povos indígenas muito intenso, né? Muito intenso. A terra indígena Raposa Serra do Sol deixou no caminho 21 lideranças indígenas, né? Nesse processo de tentar assegurar, né, aquilo que era próprio deles. Só que também a maior parte das terras indígenas em Roraima, ou uma boa parte delas, foram demarcadas e homologadas antes da Constituição Federal.
no momento em que a FUNAI claramente estava a serviço, né, dos interesses de terceiros, particularmente fazendeiros naquela época, inclusive garimpeiros, e então demarcava territórios muito pequenos, aquilo que a gente chama de territórios em ilhas, praticamente a área adjacente à comunidade, deixando fora fontes de água, áreas de caça, pesca, áreas consideradas sagradas pelas comunidades, né? Porque o objetivo da FUNAI e do Estado naquele momento era preservar o direito, o que eles falavam, mais que direito, preservar os interesses de quem estava invadindo e ocupando ilegalmente aquele território, que eram principalmente fazendeiros e garimpeiros. O que hoje nós temos, Daniel, em Roraima, assim como em todo o país, é uma ofensiva muito grande sobre os territórios indígenas, também sobre aqueles que estão já demarcados e homologados. Essa ofensiva significa um avanço muito grande do garimpo. Eu acho que muitos dos que nos estão ouvindo sabem, está tendo muita repercussão, né? A presença do garimpo na terra indígena Yanomami. Hoje estamos falando de cerca de 20.000 garimpeiros numa terra indígena com uma população indígena que não chega a 30.000, então praticamente a população de garimpeiros está chegando muito próximo à população de Yanomamis e Iequana, que são os dois povos que habitam a terra indígena Yanomami, o avanço do garimpo também na terra indígena Raposa Serra do Sol, o avanço do garimpo em outras terras indígenas que são utilizadas como áreas de trânsito, como áreas de passagem pelos garimpeiros, para acessar a essas outras grandes terras indígenas, Yanomami e Raposa Serra do Sol. E aí a gente sabe, né, uma série de impactos sociais, ambientais, que todo mundo sabe, mas, sobretudo, uma violência que está em aumento. Hoje nós temos um aumento da violência contra os povos indígenas em Roraima muito grande. Na terra indígena Yanomami, o garimpo nos últimos 4 anos cresceu exponencialmente. É um garimpo muito mais sofisticado, muito mais armado, com redes de apoio logístico, redes de comunicação, e um garimpo que mata, um garimpo que mata, né? Quando o Francisco fala de uma economia que mata, o garimpo é uma dessas imagens, é uma economia que mata, é um garimpo que mata. E este ano a gente recebeu notícias de crianças Yanomami mortas por mortes associadas ao garimpo, jovens Yanomami mortos, atropelados por aviões em pistas de pouso clandestinas, indígenas isolados do grupo Mochihatetema sendo assassinados pelos garimpeiros. Então, essa é uma situação extremamente delicada, extremamente violenta, que tem uma outra face, que é o impacto sobre a saúde dos povos indígenas. Hoje nós estamos diante de um colapso na questão da saúde, principalmente dentro da terra indígena Yanomami. 16.000 casos de malária. Quer dizer, nós estamos diante de uma expansão da malária, de casos de desnutrição que estão levando a vida de muitas crianças, e não só crianças também, e um descaso absoluto, abandono absoluto por parte do poder público. O que a gente percebe, a terra indígena Yanomami muito clara nisso, é que a omissão intencionada do atual governo federal, seja na proteção territorial e retirada dos garimpeiros, seja no atendimento à saúde, é uma omissão que não é uma omissão por negligência, não é uma omissão por dificuldades, é uma omissão que está determinada, deliberada, planejada, orquestrada para que um povo morra. Afinal é isso, né? Para que as mortes dos Yanomami continuem avançando. É isso que acontece na terra indígena Yanomami, acontece em outras terras indígenas. Então é um momento muito delicado, Daniel, que exige de todos nós muito cuidado pela vida, muita ousadia, muita rebeldia, muita teimosia, e não temos tempo nem podemos dar-nos o luxo, o privilégio de ficar parados, de ficar indiferentes, de esperar que venham outros a resolver. É um momento em que temos que agir, e agir com celeridade, com determinação, com firmeza e com muita ousadia. Uhum. Então, toda essa situação tem se mostrado, a gente, vez por outra, com muita raridade, sai uma imagem dessas que você falou, principalmente no aspecto da subnutrição e da malária, que eu acho que realmente é uma coisa que sensibiliza muito a todos e todas nós, e nesse sentido, então, desafios adicionais, porque eu sei da luta que também as lideranças têm feito
em relação à própria enfrentamento no Supremo, né, de todo o debate sobre o marco temporal, que vai colocando outras questões justamente visando esse legitimar, vamos dizer assim, de forma legal, legalizar aquilo que o crime feito contra os povos, contra a sua identidade, a sua história e o seu direito originário, na verdade. E, nesses últimos momentos, nós assistimos, então, um confronto entre a polícia e se diz confronto, né? Mas depois, quando a gente vai ver, realmente é um ataque, né, da polícia militar, de novo a presença do Estado, contra os povos, contra uma guarita, e que não se limitou a essa guarita, né? Você poderia contextualizar um pouco mais essa situação, Luiz, para a gente poder compreender e perguntar ao mesmo tempo o que a igreja em Roraima e no Brasil, ou pelo CIMI, tem feito nesse caso específico, né? Daniel, partimos do ponto em que nós estamos vivendo no Brasil como um todo um momento de embrutecimento policial, da violência do Estado, e principalmente em corpos policiais como a polícia militar. E isso em vários lugares do Brasil. Nós vínhamos o ano passado no Amazonas de um massacre perpetrado por forças da polícia militar contra os povos indígenas Maraguá, Munduruku e comunidades ribeirinhas na região do Rio Abacaxis. Isso foi em julho e agosto de 2020. Até hoje não há uma apuração dos crimes, né? Apesar de que foram evidentes. Inclusive, ainda há corpos que não apareceram, que não foram encontrados. Então, esse é o contexto em que nós estamos. Um contexto de impunidade para a violência que vem do Estado. Isso nos leva à situação que você estava falando de Raposa Serra do Sul. Aconteceu na terra indígena Raposa Serra do Sul, na região Serras, na aldeia Tabatinga. O que acontece? Diante do avanço do garimpo, e diante da omissão absoluta do governo federal na proteção territorial, que é uma obrigação constitucional do Estado, da União, a Constituição obriga a União a proteger os territórios indígenas, as comunidades indígenas tiveram que tomar suas decisões. E sua decisão é cuidar da casa, como qualquer um de nós cuidaria da nossa casa. E cuidar da casa significou, nesse momento, na região de Tabatinga, poder ter um posto de vigilância que não impedia, de forma alguma, o ir e vir das pessoas. As pessoas podiam ir e vir tranquilamente, de um lado para outro. O que as comunidades conseguiam com esse posto de vigilância era impedir a entrada de insumos, de equipamentos relacionados com o garimpo. Era uma forma de afogar o garimpo, era uma forma de estrangular o garimpo, de evitar, algo que deveria estar fazendo o Estado, que as comunidades indígenas tiveram que colocar seus corpos e sua vida para poder fazer isso. E, de fato, foi uma atuação, um posto de vigilância extremamente eficiente, porque eles, de fato, impediram a entrada de bebida alcoólica, impediram a entrada de maquinária de garimpo, impediram a entrada de combustível comprado ilegalmente. De repente, alguém aciona a polícia militar e a polícia militar começa um certo assédio à comunidade. Durante 2, 3 dias, começa a visitar o posto de fiscalização, tentando convencer os indígenas a retirar o posto de vigilância. Os indígenas dizem que não tem motivo para sair, que se eles não têm uma ordem judicial que justifique. Estamos falando de uma polícia militar que não tem competências dentro da terra indígena. Estamos falando de uma terra que é uma terra da União, onde as competências são da Polícia Federal. Mas é a polícia militar que aborda a comunidade indígena. Então, a polícia militar, em um determinado momento, ela procede a um ataque extremamente violento contra o posto de fiscalização e contra a comunidade. Eles começaram com um ataque com bombas de gás, né, lacrimogêneo, para dispersar as pessoas, para desativar o posto de fiscalização, mas eles não ficaram aí. Eles continuaram perseguindo as pessoas que estavam fugindo, correndo. Eles jogaram bombas de gás dentro das casas, sabendo que havia pessoas que tinham se refugiado nas casas, e começaram a atirar com balas de borracha e com munição de arma de fogo. De fato, o resultado foram 12 pessoas feridas. Uma delas, inclusive, teve que ter uma cirurgia no Hospital Geral de Boa Vista para retirar a bala ainda do peito. Então, foi uma situação extremamente violenta. Ainda depredaram o posto de saúde, quebraram o painel solar do posto de saúde
que é um posto de saúde da CESAI, aliás, né? Roubaram o equipamento de radiofonia. PM levou o equipamento da radiofonia, evidentemente para impedir que a comunidade, nesse momento, noticiasse para o mundo todo o que estava acontecendo. Derrubaram armários com medicamentos, derrubaram a porta da escolinha da comunidade. Enfim, uma ação absolutamente truculenta, violenta, truculenta. Ainda a Polícia Militar saiu com uma nota dizendo que eles foram os atacados, né, que a comunidade indígena teria atacado eles, e que a PM nunca teria utilizado armas de fogo. A comunidade indígena reuniu todos os casquetes de bala que estavam dispersos por todo o local e entregaram à Polícia Federal e entregaram ao Ministério Público Federal numa reunião que tiveram 48 horas depois dos ataques. Bom, fruto de tudo isso, fruto da ação aguerrida das comunidades indígenas em defesa da vida, em defesa do território, a Polícia Militar saiu do território, teve que sair do território. Nós esperamos que os crimes cometidos, porque são crimes cometidos, sejam apurados, e a comunidade decidiu continuar com o posto de fiscalização. Mas é isso, o que aconteceu em Tabatinga é um reflexo muito claro de qual é a situação em que os povos indígenas estão vivendo neste país. Um Estado que se coloca a serviço do crime, a serviço do invasor, a serviço do garimpo, não impede a entrada do garimpeiro, não persegue o garimpeiro, não retira o garimpeiro, mas agrede, violenta a comunidade, quando é a comunidade quem se organiza para retirar defender o garimpo. O seu direito, defender e proteger o seu lugar de vida, né? E, nesse sentido, então, o envolvimento do CIMI e da Diocese de Roraima, você poderia dizer um pouco como é que se deu nesse caso específico e se dá na questão mais geral, né? A partir dessas situações, Luiz, por favor. Olha, a Diocese de Roraima tem uma presença permanente junto com as comunidades da Raposa Serra do Sul, uma presença histórica de mais de 50 anos. Nós apoiamos todas as iniciativas das comunidades indígenas em defesa desse território. São iniciativas autônomas das comunidades indígenas, não são iniciativas, evidentemente, nossas, mas nós apoiamos, enfim, entendemos que os povos indígenas estão exercendo seu direito, nos colocamos à disposição deles, e, evidentemente, depois, tanto do âmbito, do ponto de vista de fortalecimento no âmbito político e jurídico desse tipo de iniciativas, como no âmbito da comunicação, nos colocamos totalmente à disposição. Então, uma questão que, como igreja, e isto é algo que eu acho que é muito importante frisar, né? Entender que o protagonismo é dos povos indígenas. Portanto, a iniciativa é dos povos indígenas. Seja a iniciativa no campo, né, no sentido de fazer o posto de fiscalização, seja a iniciativa de acionar os órgãos de fiscalização, Ministério Público Federal, Defensoria Pública, são os indígenas que fazem, seja no âmbito da comunicação, são os indígenas que registram o que está acontecendo. Entendemos que esse é o caminho, e que o caminho da igreja é justamente estar ajudando, apoiando esse tipo de iniciativas e replicando aquilo que é iniciativa dos povos indígenas. Então, mais do que tomar o lugar ou falar em nome de, a igreja se coloca a serviço de povos indígenas que estão demonstrando uma firmeza muito grande em defender seus projetos de vida, em defender seus territórios. E aí nos colocamos à disposição da assessoria jurídica do CIR, da assessoria de comunicação do CIR, à disposição para poder estar multiplicando e replicando o que estava acontecendo. Explica um pouquinho, que você está falando de CIR, eu sei o que é, mas o que é o CIR? Para quem é de Roraima é fácil, agora para todo o Brasil... O CIR é uma das organizações indígenas de Roraima. Roraima tem várias organizações indígenas. O Conselho Indígena de Roraima, que isso é o que significa CIR, Conselho Indígena de Roraima é uma organização bem renomada aqui no Brasil, está completando 50 anos de caminhada, desde o ano 1971, né? Anterior ao CIMI, né? Que o CIMI nasce em 72, os indígenas na Raposa Serra do Sul começaram uma caminhada já em 71, estão completando 50 anos, e é a principal organização indígena da área leste de Roraima, e 80%, 90% das comunidades indígenas da Raposa Serra do Sul estão articuladas no Conselho Indígena de Roraima. Interessante que a gente possa perceber, então, esse papel.
E, nesse sentido da ação do CIMI, a ação da igreja, que importância teve, nesse sentido, da defesa dos direitos, o Sínodo da Amazônia? Vamos fazer esse gancho, então, já que nós estamos aqui já praticamente há 2 anos, né? Em que contribuiu, em termos... Porque a gente sabe, tem notícias também de que há uma resistência à luta dos povos da própria comunidade urbana, vamos dizer assim, de Boa Vista, né? E isso, muitas vezes, o Sínodo colaborou nisso também. Trabalhe um pouco conosco aí essa Tá, ideia da repercussão do Sínodo, por favor, Luiz. ótimo. Eu iria primeiro numa questão de dupla mão, ou seja, eu me perguntaria primeiro como é que os povos indígenas contribuíram com o Sínodo, né? E concretamente como é que a Sim, Raposa Serra do Sul contribuiu no Sínodo. Já no momento do Sínodo, que inclusive teve uma liderança indígena da Raposa Serra do Sul em Roma, participando das atividades paralelas ao Sínodo, e participou em vários eventos, e em todas as atividades de preparação ao Sínodo, as comunidades participaram muito, mas o fato de toda a luta dos povos indígenas pela terra, eu acho que ele é um insumo absolutamente insubstituível na reflexão que a igreja conseguiu pautar no sínodo. Eu acho que eles trazem uma clareza, né? E, aliás, eu acho que Francisco, com a Laudato Si, conseguiu se aproximar muito à linguagem dos povos indígenas, e há uma conexão aí que é muito grande, né? Nesse sentido de compreender essas 3 relações, com o meio ambiente, com a transcendentalidade, com o transcendente, né? Com aquilo que nos alimenta, né? Que eu acho que os povos indígenas alimentaram o sínodo primeiro, né? E depois o sínodo alimentou a luta dos povos indígenas. E aí a pergunta um pouco que você faz, né? E nesse sentido, eu acho que o sínodo deixou muito claro, né? Qual é o caminho hoje para ser, de uma forma fiel e radical, radical no sentido de raiz, de profundidade, de autenticidade. Ser discípulo de Jesus hoje passa por defender a vida, defender os territórios. E isso passa por estar ao lado dos povos indígenas. Não há um caminho diferente, não há possibilidade de um caminho diferente. Se a gente quer realmente estar vivenciando hoje na Amazônia, ser testemunhas de Jesus, ser testemunhas desse reino, não há outro caminho senão o diálogo com os povos indígenas, o apoio aos povos indígenas, a defesa da terra, a defesa do território. E isso, como posição da igreja, não é só uma posição política ou uma posição de narrativa. É um convite a que as comunidades indígenas a que as comunidades de base, as comunidades cristãs entrem nessa caminhada e compreendam e façam esse discernimento de fé nessa perspectiva, que é evidentemente uma posição política, mas porque nasce de uma posição de fé, que é a luta pela vida, que é a luta pelos projetos de vida, que é a luta por aquilo que é esse processo de libertação, esse processo de dignidade das pessoas e dos povos, né? Então, o sínodo em Roraima significou assim, como dizer, um ar fresco muito grande, primeiro de confirmação de uma igreja que durante 50 anos tinha se pronunciado a favor dos povos indígenas, tinha sido perseguida por isso, tinha sido caluniada por isso. Em Roraima tem bispos que já tinham, sua cabeça estava sendo a prêmio. colocada a preço, né? E se confirma essa caminhada. De um lado, há uma... E confirmar, né, na espiritualidade do discernimento, confirmar é algo importante, né? Porque quando se confirma é que se diz, é isso. Esse é o caminho. Esse é o caminho, né? Então, de um lado, há uma confirmação do caminho da igreja, mas, de outro lado, há um desafio para se colocar com muita mais paixão na defesa dos povos indígenas. E aí, como você falava, diante de uma sociedade, principalmente sociedade urbana, em Roraima, muito conservadora, muito reácia, né, receosa da questão dos povos indígenas, com uma elite política absolutamente anti-indígena, historicamente, claro, tirando daí o papel da deputada Joênia Wapichana, que evidentemente é uma excepcionalidade, mas com uma elite política muito claramente, com uma elite midiática de meios de comunicação absolutamente anti-indígenas. Então, se posicionar hoje em Roraima, onde houve um 70% de apoio
ao atual governo federal, colocar-se como igreja em defesa dos povos indígenas significa, às vezes, ter que fazer isso também ao interno da igreja, ao interno das comunidades, e olhar olho no olho e dizer, meu irmão, minha irmã, o caminho é este. Não há outro caminho. Não há outro caminho. O caminho é este. E aí há todo um processo que, com as elites, é um processo de enfrentamento, mas para dentro é um processo que exige muita ternura, muito diálogo, mas ao mesmo tempo muita firmeza. Porque a gente não pode dar um passo atrás, e o Sínodo confirmou essa igreja que vem do Concílio Vaticano II, essa igreja libertadora de Santarém do ano 72, essa igreja que deu a CPT e o CIMI, as comunidades de base, e Justiça e Paz, e tudo isso aí, essa igreja foi confirmada no Sínodo, e com essa confirmação renovamos a alegria, a esperança e a paixão por aquilo que fazemos. Que beleza, Luiz, poder ouvir isso, chega a me arrepiar aqui, porque a gente que viveu de perto todo esse processo, eu acompanhei a maioria das atividades que aconteceram na tenda comum, né, que nós construímos ao redor do Sínodo, e eu acho que isso foi muito importante, assim como também se fez em Aparecida, né? Então, isso dá muito resultado, e agora esses desafios que a pandemia nos colocou, das aprendizagens no ambiente virtual, mas também de outros desafios que acontecem, como nós temos enfrentado agora na própria Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe, onde, de fato, é toda a inspiração do Sínodo que move a esse novo momento da América Latina, e com o Sínodo se criou uma quinta região na América Latina, né? Porque nós tínhamos o Cone Sul, países bolivarianos, México e Centro-América e Caribe. E com o Sínodo, então, não só se criou mais uma região, como se criou uma nova instância, um novo jeito de ser igreja, que é a tal da Conferência Eclesial da Amazônia, né? Bom, mas nós já estamos um pouco mais avançados no nosso tempo, e eu queria já agradecendo, mas quem está nos assistindo, muitas pessoas também são da região da Amazônia brasileira e até pan-americana, mas nós temos também o desafio, as pessoas que estão nos acompanhando, o que podem fazer concretamente para se solidarizar ou para levar adiante essa luta junto na defesa do direito à autodeterminação desses povos? Que sugestões que você daria para a nossa rede brasileira de Justiça e Paz, Luiz? E a gente, iniciativas que podem ser feitas, pode ser tanto a nível de pessoal como a nível das organizações, fique à vontade para pensar um pouquinho na tarefa, né? Porque o nosso programa, como é o despertar é da consciência, com certeza, é da emoção, é da motivação, é do coração, mas também é para a ação concreta e transformadora. O que pode estar ao alcance de cada um e cada uma que está nos ouvindo, meu irmão? Daniel, há muitas coisas que podem ser feitas, e eu tenho certeza que o que a gente possa dizer aqui, muitos dos que nos estão ouvindo fazem no seu cotidiano, mas eu acho que a gente, pelo momento em que estamos vivendo no Brasil, particularmente com os povos indígenas, creio que temos que reafirmar assim, nosso compromisso em determinados campos. Por exemplo, no campo da comunicação. Nós estamos num momento de redes sociais onde circula tantíssima coisa, mas nós temos um compromisso aí, sim, com a veracidade, com a verdade, com divulgar, seja situações de violência, né, que devem circular e devem ser conhecidas, sejam situações também de luta, os acampamentos que houve em 2021 dos povos indígenas, começar a divulgar que a violência é grande, o momento é muito complicado, mas ao mesmo tempo os povos indígenas estão em pé, estão com a cabeça erguida, estão aguerridos, eles precisam do apoio, né? Apoiar esses movimentos, com certeza cada um que nos está ouvindo em seu estado, em sua localidade, se solidarizar com as lutas indígenas em cada um dos locais das pessoas onde nos estão ouvindo, se solidarizar com as mobilizações locais, porque tem as mobilizações nacionais, mas sempre tem mobilizações locais de comunidades indígenas. Nós estamos num momento de luta dos povos indígenas contra o marco temporal, isso vai exigir uma unidade cada vez maior de todos, então é bom que cada um de nós
para nosso grupo, para nossa comunidade eclesial de base, para nosso grupo de justiça e paz, para aqueles grupos de referência, levemos todo esse estudo. Pensemos em iniciativas, em cartas dirigidas ao Supremo Tribunal Federal. Essa questão da sociedade se manifestar, né, se dirigindo ao Supremo Tribunal Federal, é algo que faz efeito, é algo que tem impacto, é algo que é importante. Manifestar que o Supremo compreenda que a sociedade está vigilante, que a sociedade está esperançada também que o Supremo, né? Numa perspectiva esperançada, de dizer ao Supremo, estamos esperando que os senhores façam o trabalho de vocês, que é salvaguardar a Constituição Federal. Então, nós estamos diante de vários meses que vêm aí, provavelmente em que o julgamento do marco temporal vai voltar para o Supremo Tribunal Federal. Precisamos da unidade de todos, que cada um desde seu lugar, com seu grupo de referência, possa se manifestar. Mas depois nós temos um compromisso muito grande para o ano 2022, Daniel, que é como realmente vamos conseguir trabalhar uma conscientização política, uma educação política e um fortalecimento político popular para que, através das eleições em 2022, nós recuperemos um Brasil plural, um Brasil justo, um Brasil com um Estado a serviço das pessoas, um Brasil do jeito que ele é, porque o Brasil não é isso que está aí no Planalto, e a gente sabe, e a gente temos que recuperar isso. Só que recuperar isso exige um trabalho muito grande, a gente não pode ficar esperando a que chegue o dia da eleição, simplesmente. Nós precisamos fazer um trabalho nas comunidades de base, nas nossas comunidades paroquiais, nos nossos grupos de referência, desde já um trabalho que consiga recuperar a política no sentido mais profundo da palavra. Recuperar a política como pessoas, como membros, não já a política entre partidos políticos, mas recuperar a política como aquele instrumento coletivo que a gente pode trabalhar de forma coletiva, comunitária, para que o bem comum seja o que nos pauta. Então, 2022 é um ano muito importante no Brasil. E a gente não pode ficar só aguardando, só esperando que as coisas sejam como a gente quer. Não. Se queremos que as coisas sejam como a gente quer, a gente tem que começar a trabalhar agora. Trabalhar na educação política, na conscientização política, e que em 2023 nós tenhamos uma situação de paz, onde se fale de direitos e não se fale de armamento, onde se fale de alimentação e não se fale de agronegócio, onde se fale de territórios livres e não se fale de invasores, onde se fale de sementes e não se fale de garimpo, onde se fale de políticas públicas e não se fale de operações militares, onde se fale, enfim, do Brasil que a gente quer. Muito bom, Luiz, poder ter esse ar fresco, como você falava, né? Essa brisa suave que nos envolve e que nos compromete numa perspectiva, né? A Comissão Brasileira de Justiça e Paz, junto com o conjunto dos organismos, das pastorais sociais, junto com o Cefep, está, então, produzindo um caderno de formação política, e tem gente aí de Roraima participando também, a professora Márcia, a irmã Valdiza, estão todos juntos nesse mutirão com pessoas do Brasil inteiro escrevendo, e, ao mesmo tempo, nós queremos desenvolver toda essa formação política, e, como você bem disse, não pode ser só às vésperas da eleição, né? Então, além desse trabalho, desse engajamento, eu já aproveito para divulgar também, inclusive a gente está até fazendo um curso para planejamento de campanha dessas candidaturas populares, né? Até o dia 30 é a pré-matrícula. Quem estiver acompanhando nosso programa, quiser mais informações, escreva aí para o nosso e-mail, cbjpagenda@gmail.com, e a gente passa as informações, porque o que nós queremos cada vez mais é, no sentido que está falando da política, recuperar esse sentido que Papa Francisco traz na Fratelli Tutti, né? Ou seja, da política como esse modo de exercer e de garantir que se tenha dignidade e que defender os direitos não seja considerado crime pelo Estado brasileiro, como nós estamos vendo atualmente, né? Então, quero agradecer muito essa conversa. Se você quiser ainda dar alguma palavra, algo que te ocorreu que não tenha dito ainda, fique à vontade, aí para a gente poder finalizar mais esse programa Despertar com Justiça e Paz, e que depois vai ser assistido pelas pessoas ao longo do final de semana também, e toda sexta-feira nós temos esse encontro marcado, né, com essa perspectiva da justiça e da paz, para que nós tenhamos realmente
essa construção desse Brasil que queremos, como você mesmo construiu aí o termo, Luiz. Uma palavra final para nós? Daniel, somente agradecer pelo convite, agradecer também por este programa, acho que é fundamental, e agradecer por todo esse esforço da Comissão de Justiça e Paz, absolutamente fundamental. E assim, animar a todos os que nos estão ouvindo, a todas e todos, né, encorajar a todas e todos a entender que, mesmo que a gente esteja num momento difícil, às vezes escuro, né, quanto mais escuros parecem os tempos, dizia Dom Pedro Casaldáliga, maior deve ser nossa esperança. E é isso, né? A gente não tem tempo para ter medo, a gente não tem tempo para perder a esperança, a gente somente tem o tempo para se dar as mãos e acreditar que a gente vai sair desta aqui e vamos sair com direitos garantidos, vamos sair com justiça, vamos sair com paz, vamos sair com esperança, com a vida defendida, com a vida garantida, junto com os povos indígenas, junto com todos. Então, muito ânimo, muita esperança, a gente não se deixa amedrontar por esses tempos difíceis, mas justo pelo contrário, que esses tempos nos animem a renovar a alegria e a esperança no serviço ao reino. É isso, Daniel, e um grande obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Luiz. Então, Luiz Ventura foi o nosso convidado de hoje em mais esse programa Despertar com Justiça e Paz. Deixamos nosso abraço, marquem aí no joinha do vídeo, se inscrevam no canal do YouTube da CBJP, para que outras pessoas também possam saber e conhecer dessas lutas concretas em favor dos povos indígenas, da preservação dos seus territórios, para que nós tenhamos realmente um Brasil para todos e todas e com justiça e paz. Valeu, Luiz. Uma próxima vez nós escalamos você novamente. Muito obrigado. Um abraço.